A retidão da fé. John Wesley. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: e não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé, que pregamos. Romanos 10 versos 5 ao 8. 1. O apóstolo não contrapõe a aliança dada por Moisés, com a aliança dada por Cristo. Se nós, alguma vez, imaginamos isto, foi por falta de observar que a última, tanto quanto a primeira parte dessas palavras, foi falada pelo próprio Moisés para o povo de Israel, e isto, concernente à aliança que, então, havia. Deuteronômio 30 versículos 11 ao 14. Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para cumprires. Mas é a aliança da graça, que Deus, através de Cristo, tem estabelecido, com homens de todas as épocas, tanto quanto diante sob o desígnio judeu, desde que Deus foi manifestado na carne, que Paulo confronta com as obras feitas com Adão, enquanto no paraíso, mas comumente supõe ser apenas a aliança que Deus tem feito com o homem, particularmente por aqueles judeus a quem o apóstolo escreve. 2. É destes que ele fala tão afetuosamente, no início desse capítulo, Romanos 10 versos 1 ao 3, e irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque sendo ignorantes da justiça de Deus, da justificação que flui de sua mera graça e misericórdia, livremente perdoando nossos pecados através do Filho de seu amor, pela redenção que está em Jesus, buscando estabelecer a sua própria retidão, a própria santidade deles, antecedente à fé nele que justifica o descrente como o alicerce do perdão e aceitação deles, não têm se submetido à retidão de Deus, e, consequentemente buscam a morte no erro de suas vidas. 3. Eles eram ignorantes de que o Cristo é a finalidade da lei, para a retidão a todo aquele que crê, que, através da oblação de si mesmo, uma vez oferecida, ele colocou um fim à primeira lei ou aliança, que, realmente, não foi dada por Deus a Moisés, mas a Adão, em seu estado de inocência, o estrito teor, a respeito do qual, sem qualquer diminuição, foi: faça isto, e viverá, e, ao mesmo tempo, conseguido por nós aquela aliança melhor: creia, e viverá, creia, e você será salvo, ou agora. Salvo, ambos da culpa e do poder do pecado, e, da consequência, da paga dele. 4. E quantos são igualmente ignorantes disto agora, mesmo entre esses que são chamados pelo nome de Cristo? Quantos têm agora um zelo por Deus, ainda assim, não o têm de acordo com o conhecimento, mas estão ainda buscando estabelecer sua própria justiça, como o alicerce do perdão e aceitação deles, e, portanto, veementemente recusando-se a submeterem a si mesmos à retidão de Deus. Certamente, o desejo de meu coração, e oração para o Deus por vocês, irmãos, é que possam ser salvos. E, com o objetivo de remover essa grande pedra de tropeço de nosso caminho, eu vou me esforçar para mostrar, primeiro, qual a retidão, que é pela lei, e qual a retidão que é pela fé. Em segundo lugar, a insensatez de se acreditar na retidão da lei, e a sabedoria de submeter-se àquela que é da fé. E, primeiro, a retidão que é a da lei diz: o homem que faz tais coisas, deverá viver por elas. Observem constantemente e perfeitamente todas essas coisas para fazê-las, e então, você viverá para sempre. Essa lei, ou aliança, usualmente chamada de aliança das obras, dada por Deus ao homem no paraíso, requeria uma perfeita obediência em todas as suas partes, completa e não faltando em coisa alguma, como a condição de sua permanência eterna na santidade e felicidade,
por meio dos quais ele foi criado. 2. Requeria-se que aquele homem preenchesse toda a retidão interior ou exterior, negativa ou positiva, em que ele pudesse, não apenas abster-se de toda a palavra inútil, e evitar toda obra pecaminosa, mas que mantivesse toda a afeição, todo o desejo, todo o pensamento, em obediência à vontade de Deus, em que ele pudesse continuar santo, como aquele que o havia criado era santo, ambos no coração, e em toda a forma de conversação, em que ele pudesse ser puro no coração, assim como Deus é puro, perfeito como seu Pai. Nos céus era perfeito, em que ele pudesse amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, e com toda a sua força, que ele pudesse amar cada alma que Deus fez, assim como Deus o amava, que, através dessa benevolência universal, ele pudesse habitar em Deus, que é amor, e Deus nele, e que ele pudesse servir ao Senhor, seu Deus, com todas as suas forças, e em todas as coisas, simplesmente objetivando a sua glória. 3. Essas eram as coisas que a retidão da lei requereu, para que aquele que as cumprisse, pudesse viver por meio disto. Mas, mais além, requereu-se que essa obediência completa a Deus, essa santidade interior e exterior, essa conformidade, ambos do coração e vida para a sua vontade, seria perfeita em escalas. Nenhuma diminuição, nenhuma permissão poderia possivelmente ser feita, por escassez, em algum nível, como de um jota ou um tio, tanto da lei exterior, quanto da interior. Se todo mandamento relacionado às coisas exteriores fosse obedecido, ainda assim, isto não seria suficiente, a menos que cada um fosse obedecido, com toda a força, na mais alta medida, e da maneira mais perfeita. Nem respondia à pretensão dessa aliança, o amar a Deus, com todo o poder e faculdade, a menos que ele fosse amado, com a completa capacidade de cada um, e com toda a possibilidade da alma. 4. Uma coisa mais era indispensavelmente requerida pela retidão da lei, ou seja, que esta obediência universal, essa perfeita santidade, ambos do coração e vida, pudesse ser perfeitamente ininterrupta também, pudesse continuar, sem qualquer interrupção, do momento em que Deus criou o homem, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, até os dias, em que seu julgamento tivesse terminado, e ele pudesse ser confirmado na vida eterna. 5. A retidão, então, que é da lei, fala dessa maneira: tu, ó homem de Deus, permanecerás firme no amor, na imagem de Deus, por meio do qual foste criado. Se tu permaneceres na vida, mantenhas os mandamentos, que agora foram escritos em teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás toda a alma que ele criou, como a ti mesmo. Desejarás nada, a não ser Deus. Almejarás a Deus, em todos os teus pensamentos, em toda palavra e obra. Não te desviarás, em um só movimento de corpo ou alma, dele, a tua marca, a recompensa de teu alto chamado, e que tudo que existe em ti, seja um louvor ao seu santo nome, todo o poder e faculdade de tua alma, de todo o tipo, em qualquer grau, e em todo o momento de tua existência. Isto faças, e viverás, tua luz brilhará, teu amor inflamar-se-á, cada vez mais, até que sejas recebido no alto, na casa de Deus, nos céus, para reinares com ele, para todo o sempre. 6. Mas a retidão que é da fé fala dessa maneira: e não diga ao teu coração, quem subirá aos céus, ou seja, trará Cristo do alto para a terra, como se fosse alguma tarefa impossível a que Deus requereu que tu executasses previamente, com o objetivo de tua aceitação, ou, quem deverá descer para as profundezas, ou seja, trazer Cristo de entre os mortos, como se isto ainda restasse ser feito, pelo que tu deverás ser aceito, ou mais o que ela diz. A palavra, conforme o teor do qual tu podes agora ser aceito, como herdeiro da vida eterna, está próxima a ti, mesmo em tua boca, e em teu coração, ou seja, a palavra da fé que nós pregamos, a nova aliança que Deus tem agora estabelecido com o homem pecador, através de Jesus Cristo. 7. Através da retidão que é da fé, significa, aquela condição de justificação, e, em consequência, de salvação presente e final, se nós resistirmos nisto até o fim, que foi dada por Deus ao homem caído, através dos méritos e mediação de seu unigênito.
Esta foi a parte revelada a Adão, logo após a sua queda, e estando contida em sua promessa original, feita a ele sua semente, concernente à semente da mulher, que deveria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3 verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela foi um pouco mais claramente revelada a Abrão, através do anjo de Deus, dos céus, dizendo, Gênesis 17 verso 16, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E foi ainda mais completamente conhecida a Moisés, Davi, e todos os profetas que se seguiram, e, através deles, as muitas pessoas de Deus, em suas respectivas gerações. Mas, ainda a maior parte, mesmo desses, era ignorante dela, e muito poucos entenderam-na claramente. Entretanto, vida e imortalidade não foram assim trazidas à luz, aos judeus do passado, como elas são agora trazidas a nós, através do Evangelho. 8. Agora, essa aliança não diz ao homem pecador, execute a obediência, sem pecado, e viva. Se este fosse o termo, ela teria nenhum proveito, através de tudo que Cristo fez e sofreu por ele, do que se lhe fosse requerido, com o objetivo da vida, ascender ao céu e trazer Cristo do alto, como descer às profundezas, para o mundo invisível, e erguer Jesus de entre os mortos. Ela não requer qualquer impossibilidade de ser feita, embora ao homem comum, o que ela requer seja impossível ou não o será para o homem assistido pelo Espírito de Deus. Esta era apenas para escarnecer a fraqueza humana. De fato, falando estritamente, a aliança da graça não requer que façamos alguma coisa, afinal, como sendo absoluta e indispensavelmente necessária, com o objetivo de nossa justificação, ou mais apenas, crer nele que, por causa de seu Filho, e da expiação que ele fez, justifica o não santo, que não trabalha, e imputa sua fé a ele por retidão. Assim sendo Abraão creu no Senhor, e ele imputou isto a ele por retidão. Gênesis 15 verso 6, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Ponto. E ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da retidão da fé, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, para que a retidão pudesse ser imputada junto a eles também. Agora ela não foi escrita por causa de um apenas, ou seja, por exemplo, a fé foi imputada a ele, ou mais por nós também, a quem ela deveria ser imputada, a quem a fé deveria ser imputada por retidão, ou deveria permanecer no lugar da obediência perfeita, com o objetivo da aceitação com Deus, se nós crescemos nele, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dos mortos, que foi entregue à morte, por nossas ofensas, e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4 verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, ou a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Pela segurança da remissão de nossos pecados, e da segunda vida a vir, aqueles que creem. Romanos 4 verso 23 ao 25, ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. 9. O que diz, então, a aliança do amor clemente e merecido, e a misericórdia redentora? Crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo. No dia em que tu creres, certamente viverás. Serás restaurado, para o favor de Deus, e em seu prazer é vida. Deverás ser salvo da maldição, e da ira de Deus. Deverás ser vivificado da morte do pecado, na vida da retidão. E, se tu resistires, até o fim, crendo em Jesus, nunca irás provar a segunda morte, ou mais, tendo sofrido com teu Senhor, deverás também viver e reinar com ele, para todo o sempre. 10. Agora esta palavra está próxima a ti. Esta condição de vida é clara e fácil, e está sempre à mão. Está em tua boca, e em teu coração, através da operação do Espírito de Deus. No momento em que tu creres em teu coração, nele, a quem Deus ergueu de entre os mortos, e o confessares com tua boca, o Senhor Jesus, como teu Senhor e teu Deus, tu deverás ser salvo,
da condenação, da culpa e punição de teus primeiros pecados, e terás poder, para servires a Deus, na santidade verdadeira, todos os dias restantes de tua vida. 11. Qual é a diferença, então, entre a retidão que é da lei, e a retidão que é da fé, e entre a primeira aliança, ou a aliança das obras, e a segunda, a aliança da graça? A diferença essencial e imutável é esta: uma supõe que ele, a quem ela é dada, já seja santo e feliz, criado na imagem, e desfrutando do favor de Deus, e prescreve a condição em que ele poderá continuar nela, no amor e alegria, vida e imortalidade. A outra supõe que ele, a quem ela é dada, seja agora impuro e infeliz, expulso da gloriosa imagem de Deus, tendo a ira de Deus habitando nele, e precipitando-se, através do pecado, por meio do qual sua alma está morta, para a vida corpórea, e morte eterna, e para o homem neste estado, ela prescreve a condição, por meio da qual ele poderá recuperar a pérola que ele perdeu, poderá recuperar o favor e a imagem de Deus, recuperar a vida de Deus em sua alma, e ser restaurado para o conhecimento e amor de Deus, que é o início da vida eterna. 12. Novamente, a aliança de obras, com o objetivo da continuidade do homem no favor de Deus, em seu conhecimento e amor, na santidade e felicidade, requereu do homem perfeito, uma obediência perfeita e ininterrupta a cada ponto da lei de Deus. Enquanto que a aliança da graça, com o objetivo da recuperação do homem do favor, e da vida de Deus, requer apenas fé, ó fé viva, nele que, através de Deus, justifica aquele que não obedeceu. 13. Ainda, novamente, a aliança das obras requereu de Adão e todos os seus filhos, pagarem o preço, eles mesmos, em razão do que, eles receberiam todas as bênçãos futuras de Deus. Mas, na aliança da graça, vendo que não temos nada a pagar, Deus livremente nos perdoa a todos, contanto, apenas, que acreditemos nele que pagou o preço por nós, que deu a si mesmo como um sacrifício expiatório, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo todo. 14. Assim, a primeira aliança requereu o que está agora longe de todos os filhos dos homens, ou seja, uma obediência, sem pecado, que está distante daqueles que são concebidos e nascidos no pecado. Ao passo que a segunda requer o que está à mão, como se pudesse ser dito: tu és pecado. Deus é amor. Tu, pelo pecado, foste excluído da glória de Deus, ainda assim, existe misericórdia nele. Traze, então, todos os seus pecados para o perdão de Deus, e eles se extinguirão como uma nuvem. Se tu não fosses impuro, não haveria por que ele justificara-te como impuro. Mas, agora, aproxima-te, na completa segurança da fé. Ele fala, e ela é feita. Tu não deves temer, apenas crer, porque, sempre o justo Deus justifica todos que creem em Jesus. Segunda. Uma vez, essas coisas, consideradas, seria fácil mostrar, como eu propus fazer, em segundo lugar, a tolice de confiar na retidão que é da lei, e a sabedoria que é submeter-se à retidão que é da fé. A insensatez desses que ainda confiam na retidão que é da lei, cujos termos são: faça isto, e viva, pode aparecer abundantemente por esta razão. Ela parte de um erro, e mesmo o seu primeiro passo é um equívoco básico, porque, antes que eles pudessem, alguma vez, pensar em clamar por alguma bênção, nos termos dessa aliança, eles deveriam supor que eles mesmos estivessem, nas mesmas condições que aqueles, aos quais essa aliança fora feita. Mas que suposição inútil é esta, já que foi feita a Adão, em um estado de inocência. Quão deficiente deve ser aquela construção que se situa em tais fundações? E quão tolos são os que, assim, constroem sobre areia? Que parece nunca ter considerado que a aliança das obras não foi dada para o homem, quando ele estava morto nas transgressões e pecados, mas quando ele estava vivo para Deus, quando ele conheceu nenhum pecado, mas era santo, como Deus é santo, que se esqueceu de que ela nunca foi designada para a recuperação do favor e vida de Deus, uma vez perdida, mas apenas para a continuação e crescimento disto, até que possa ser completa na vida eterna. 2. Nem quem está, assim, buscando estabelecer a sua própria retidão, que é da lei, cogita qual seja aquela maneira de obediência ou retidão, que a lei indispensavelmente requer. Ela deve ser perfeita e completa em todo ponto, ou ela não responde à pretensão da lei.
Mas qual de vocês é capaz de executar tal obediência, ou, consequentemente, viver por meio dela? Quem entre vocês cumpre cada jtil, mesmo dos mandamentos exteriores de Deus? Fazendo nada, grande ou pequeno, daquilo que Deus proíbe? Deixando nada do que Ele ordenou, inacabado? Dizendo nenhuma palavra inútil? Tendo sua conversa sempre adequada para ministrar a graça para seus ouvintes? E, o que quer que coma ou beba, ou o que quer que você faça, fazendo tudo para a glória de Deus. E quão menos, você é capaz de cumprir todos os mandamentos interiores de Deus. Aqueles que requerem que cada temperamento e movimento de sua alma possam ser santidade junto ao Senhor. Você é capaz de amar a Deus com todo o seu coração? Amar toda a humanidade, como a sua própria alma. Orar sem cessar? Em todas as coisas dando graças. Ter Deus sempre diante de você? E manter cada afeição, desejo e pensamento, em obediência à sua lei? 3. Você pode considerar mais além que a retidão da lei não requer apenas a obediência a todo o comando de Deus, negativo e positivo, interno e externo, mas igualmente no grau perfeito. Em qualquer instância que seja, a voz da lei é: tu servirás ao Senhor teu Deus com toda a tua força. Ela não permite qualquer redução dessa espécie, ela não perdoa falha, ela condena todo o que se exclui da completa medida da obediência, e imediatamente pronuncia uma punição sobre o ofensor, ela considera apenas as regras invariáveis da justiça, e diz: eu não sei mostrar misericórdia. 4. Quem, então, pode se apresentar, diante de tal juiz, que é extremado para marcar o que é feito de errado? Quão fracos são aqueles que desejam ser tentados, no obstáculo onde nenhuma carne viva pode ser justificada? Ninguém da descendência de Adão. Porque, suponha que nós agora mantenhamos todo o mandamento, com toda a nossa força, ainda assim, uma simples brecha que fosse, destruiria completamente toda a nossa reivindicação para a vida. Se ofendermos, alguma vez, em algum ponto, essa retidão está no fim. Porque a lei condena todo aquele que não executa tanto a obediência ininterrupta quanto a perfeita. De modo que, de acordo com a sentença desta, para aquele que uma vez pecou, em algum grau, resta apenas um olhar temeroso, por causa da indignação irascível que deverá devorar os adversários de Deus. 5. Não é, então, o suprassumo da tolice, o homem caído buscar vida, através da retidão? O homem que foi moldado na maldade, e que foi concebido no pecado. Que é, pela natureza, toda mundana, sensual, diabólica, completamente corrupta e abominável, em quem, até que ele encontre graça, nenhuma coisa boa habita, mais ainda, quem não pode ter, por si mesmo, pensamento algum bom, quem é, de fato, todo pecado, uma mera protuberância da descrença, e quem comete pecado, em todo o fôlego que toma, cujas transgressões atuais, em palavra e ação, são mais em número do que os cabelos de sua cabeça? Que estupidez, que insensibilidade deve ser para tal verme impuro, culpado, desamparado, como este, sonhar em buscar aceitação, através de sua própria retidão, de viver pela retidão que é da lei. 2. Nem quem está, assim, buscando estabelecer a sua própria retidão, que é da lei, cogita qual seja aquela maneira de obediência ou retidão, que a lei indispensavelmente requer. Ela deve ser perfeita e completa em todo ponto, ou ela não responde à pretensão da lei. Mas qual de vocês é capaz de executar tal obediência, ou, consequentemente, viver por meio dela? Quem entre vocês cumpre cada jtil, mesmo dos mandamentos exteriores de Deus? Fazendo nada, grande ou pequeno, daquilo que Deus proíbe? Deixando nada do que Ele ordenou, inacabado? Dizendo nenhuma palavra inútil? Tendo sua conversa sempre adequada para ministrar a graça para seus ouvintes? E, o que quer que coma ou beba, ou o que quer que você faça, fazendo tudo para a glória de Deus. E quão menos, você é capaz de cumprir todos os mandamentos interiores de Deus. Aqueles que requerem que cada temperamento e movimento de sua alma possam ser santidade junto ao Senhor. Você é capaz de amar a Deus com todo o seu coração? Amar toda a humanidade, como a sua própria alma.
Orar sem cessar? Em todas as coisas dando graças. Ter Deus sempre diante de você? E manter cada afeição, desejo e pensamento, em obediência à sua lei? 3. Você pode considerar mais além que a retidão da lei não requer apenas a obediência a todo o comando de Deus, negativo e positivo, interno e externo, mas igualmente no grau perfeito. Em qualquer instância que seja, a voz da lei é: tu servirás ao Senhor teu Deus com toda a tua força. Ela não permite qualquer redução dessa espécie, ela não perdoa falha, ela condena todo o que se exclui da completa medida da obediência, e imediatamente pronuncia uma punição sobre o ofensor, ela considera apenas as regras invariáveis da justiça, e diz: eu não sei mostrar misericórdia. 4. Quem, então, pode se apresentar, diante de tal juiz, que é extremado para marcar o que é feito de errado? Quão fracos são aqueles que desejam ser tentados, no obstáculo onde nenhuma carne viva pode ser justificada? Ninguém da descendência de Adão. Porque, suponha que nós agora mantenhamos todo o mandamento, com toda a nossa força, ainda assim, uma simples brecha que fosse, destruiria completamente toda a nossa reivindicação para a vida. Se ofendermos, alguma vez, em algum ponto, essa retidão está no fim. Porque a lei condena todo aquele que não executa tanto a obediência ininterrupta quanto a perfeita. De modo que, de acordo com a sentença desta, para aquele que uma vez pecou, em algum grau, resta apenas um olhar temeroso, por causa da indignação irascível que deverá devorar os adversários de Deus. 5. Não é, então, o suprassumo da tolice, o homem caído buscar vida, através da retidão? O homem que foi moldado na maldade, e que foi concebido no pecado. Que é, pela natureza, toda mundana, sensual, diabólica, completamente corrupta e abominável, em quem, até que ele encontre graça, nenhuma coisa boa habita, mais ainda, quem não pode ter, por si mesmo, pensamento algum bom, quem é, de fato, todo pecado, uma mera protuberância da descrença, e quem comete pecado, em todo o fôlego que toma, cujas transgressões atuais, em palavra e ação, são mais em número do que os cabelos de sua cabeça? Que estupidez, que insensibilidade deve ser para tal verme impuro, culpado, desamparado, como este, sonhar em buscar aceitação, através de sua própria retidão, de viver pela retidão que é da lei. 6. Agora, o que quer que as considerações provem da tolice de se confiar na retidão que é da lei, elas provam, igualmente, a sabedoria de se submeter à retidão que é de Deus pela fé. Isto foi fácil de ser mostrado, com respeito a cada uma das considerações precedentes. Mas, para acenar isto, a sabedoria do primeiro passo, até aqui, o desaprovar nossa própria retidão, claramente aparece disto, agir de acordo com a verdade, com a real natureza das coisas. Porque, o que é mais do que reconhecer, com nosso coração, assim como lábios, o verdadeiro estado em que nos encontramos? Reconhecer que trazemos conosco, para este mundo, uma natureza corrupta e pecadora, mais corrupta, realmente, do que podemos conceber facilmente, ou podemos encontrar palavras para expressar? Que, por isso, nós estamos propensos a tudo o que é mal, e avesso a tudo o que é bom, que somos cheios de orgulho, vontade própria, paixões obstinadas, desejos insensatos, afeições vis e excessivas, amantes do mundo, amantes do prazer, mais do que amantes de Deus. Que nossas vidas têm sido nada melhores do que nossos corações, mas, de muitas formas, pecaminosas e ímpias, e de tal maneira, que nossos pecados atuais, ambos na palavra e ação, têm sido como as estrelas do firmamento, pela quantidade, que, sobre todos esses relatos, nós estamos desagradando a Ele que tem os olhos mais puros, do que para observar iniquidade, e merecendo nada dele, a não ser indignação, ira e morte, o devido salário do pecado? Que nós não podemos, através de alguma de nossas retidões, porque, na verdade, temos nenhuma, afinal, ou nem, através de alguma de nossas obras, porque elas são como a árvore, sobre a qual, elas florescem, submetermos-nos à ira de Deus, ou impedirmos a punição que temos justamente merecido, ou sim, que, se deixados por nossa conta, nós deveremos ser, unicamente, cada vez piores, mergulharemos, mais e mais profundamente no pecado, ofenderemos a Deus, mais e mais, com nossas obras diabólicas, e,
com os temperamentos pecaminosos da nossa mente carnal, até que atinjamos completamente a medida de nossas iniquidades, e tragamos, sobre nós mesmos, a destruição imediata. E este não é o mesmo estado, em que, através da natureza nós estamos? Reconhecer isto, então, ambos com nosso coração e lábios, ou seja, repudiar nossa própria retidão, a retidão que é da lei, é agir de acordo com a real natureza das coisas, e, consequentemente, é um exemplo da verdadeira sabedoria. 7. A sabedoria de submeter-se à retidão da fé aparece mais além dessa consideração, que é a retidão de Deus. Eu quero dizer aqui, que se trata daquele método de reconciliação com Deus, que tem sido escolhido e estabelecido, através do próprio Criador, não apenas, porque Ele é o Deus da sabedoria, mas porque Ele é o Senhor soberano do céu e terra, e de toda criatura que Ele criou. Agora, como não é adequado ao homem dizer junto a Deus, o que fazes tu? Como ninguém, que não esteja extremamente isento de entendimento, irá contender com aquele que é mais poderoso do que ele, com ele cujo reino governa sobre tudo, então, está a verdadeira sabedoria, é a marca do profundo entendimento, sujeitar-se ao que quer que ele tenha escolhido, e dizer nisso, como em todas as coisas, é o Senhor, que ele faça como lhe parece bom. 8. Pode ser, mais além, considerado que foi da mera graça, do amor livre, da misericórdia imerecida, que Deus tem concedido ao homem pecador algum caminho de reconciliação consigo mesmo, que nós não fomos tirados de suas mãos, e inteiramente apagados de sua lembrança. Portanto, qualquer que seja o método que ele se agradou indicar, de sua misericórdia eterna, de sua bondade imerecida, por meio do qual seus inimigos, que têm tão profundamente se revoltado com ele, e há tanto tempo e obstinadamente, se rebelado contra ele, podem ainda encontrar favor aos seus olhos, é, sem dúvida, nossa sabedoria aceitar isto com toda a gratidão. 9. Para mencionar, a não ser uma consideração mais, vê a sabedoria objetivar, a melhor finalidade, através dos melhores meios. Agora, a melhor finalidade que alguma criatura pode buscar é a felicidade em Deus. E a melhor finalidade que a criatura caída pode perseguir é a recuperação do favor e imagem de Deus. Mas o melhor, de fato, o único meio debaixo do céu, dado ao homem, por meio do qual ele pode recuperar o favor de Deus, que é melhor do que a própria vida, ou a imagem de Deus, que é a verdadeira vida da alma, é submeter-se à retidão que é da fé, ou acreditar no unigênito Filho de Deus. Terceira. 1. Portanto, quem quer que tu sejas, que desejes ser perdoado, e reconciliado, para o favor de Deus, não digas, em teu coração, eu devo, primeiro, fazer isto, e eu devo, primeiro, subjugar todo o pecado, e interromper toda palavra e obra pecaminosa, e fazer todo o bem a todos os homens, ou, eu devo, primeiro, ir para a igreja receber a ceia do Senhor, ouvir mais sermões, e fazer mais orações. Ai de mim, meu irmão! Tu estás claramente saindo fora do caminho. Tu és ainda ignorante da retidão de Deus, e estás buscando estabelecer tua própria retidão, como o alicerce de tua reconciliação. Tu não sabes que tu não podes fazer nada, a não ser pecar, até que sejas reconciliado para Deus? Por que, então, tu dizes, eu devo fazer isto, e isto, primeiro, e, então, eu devo crer? Não. Que, primeiro, tu creias. Creias no Senhor Jesus Cristo, o conciliador para teus pecados. Permite que seu bom alicerce, primeiro seja colocado, e, então, deverás fazer todas as coisas, bem. 2. Nem digas, em teu coração, eu não posso ser ainda aceito, porque não sou bom o suficiente. Quem é bom o suficiente, e quem, alguma vez, foi, e para merecer aceitação nas mãos de Deus? Algum filho de Adão foi bom o suficiente para isto? Ou alguém será, até a consumação de todas as coisas? E como para ti, tu não és bom, afinal, em ti não habita coisa alguma boa. E tu nunca serás, até que tu creias em Jesus. Antes, tu te acharás cada vez pior. Mas existe alguma necessidade em se ser pior, para que se seja aceito? Tu já não és mau o suficiente? De certo que tu és, e Deus sabe. E tu mesmo não podes negar isto.
Então, não demora. Todas as coisas estão agora prontas. Levanta-te, e limpa teus pecados. A fonte está aberta. Agora é o tempo de deixar-te limpo do sangue do Cordeiro. Agora ele irá o purificar para ti, e tu serás alvo como a neve. 3. Não digas, mas eu não estou contrito o suficiente, eu não estou suficientemente consciente dos meus pecados. Eu sei disso. Eu gostaria, em Deus, que tu estivesses mais consciente deles, ou mais arrependido, milhares de vezes mais do que tu estás. Mas não seja por isto. Pode ser que Deus te torne assim, não antes que tu creias, mas, em crendo. Pode ser que tu não mais irás murmurar, até que tu ames muito, porque tu tens tido muito perdão. Nesse meio tempo, olhe para Jesus. Observe o quanto ele te ama. O que mais ele poderá fazer por ti, que ele já não tenha feito? Oh, o Cordeiro de Deus, alguma vez foi dor ou alguma vez foi amor como o teu? Olhe firmemente para ele, até que ele olhe para ti, e penetre em teu duro coração. Então, que tua cabeça possa ser águas, e teus olhos fontes de lágrimas. 4. Nem ainda digas, eu devo fazer alguma coisa mais, antes de vier para Cristo. Eu admito, supondo que teu Senhor possa demorar em sua vinda, seria adequado e certo esperar por ela, fazendo, tanto quanto tu tens poder, o que ele ordenou a ti. Mas não existe necessidade de fazer tal suposição. Como tu sabes que ele irá demorar? Talvez, ele vá aparecer, ao romper do dia nas alturas, antes da luz da manhã. Oh, não estabelece para ele um horário. Espera por ele todo o momento. Agora ele está próximo. Até mesmo à porta. 5. E para que finalidade, tu esperarás por mais sinceridade, antes que teus pecados sejam apagados? Para tornar a ti mais merecedor da graça de Deus? Ai de mim! Tu ainda estabeleces tua própria retidão. Ele irá ter misericórdia, não porque tu a mereceis, mas porque a compaixão dele não falha, ou não porque tu és reto, mas porque Jesus Cristo expiou por teus pecados. Novamente, se existir alguma coisa boa na sinceridade, por que tu esperas por ela, antes que tu tenhas fé? Vendo que a própria fé é apenas a raiz do que quer que seja realmente bom e santo. Acima de tudo, por quanto tempo tu irás esquecer, que o quer que faças, ou o que quer que tenhas feito, antes que teus pecados sejam perdoados de ti, não importa em nada com Deus, quanto a procurar por teu perdão? Sim, e que todos eles devem ser deixados para trás, pisoteados, tendo nenhuma consideração a respeito, ou tu nunca irás encontrar favor às vistas de Deus, porque, até então, tu não pudeste pedir isto, como um mero pecador, culpado, perdido, inacabado, tendo nada a pleitear, nada a oferecer a Deus, mas apenas os méritos de seu bem-amado Filho, que amou a ti, e deu a si mesmo por ti. 6. Para concluir. Quem quer que tu sejas, ó homem, que tenhas a sentença da morte em ti mesmo, que sentes a ti mesmo um pecador condenado, e tens a ira de Deus habitando sobre ti, junto a ti, diz o Senhor, não, faças isto, obedeças, perfeitamente, todos os meus mandamentos, e viverás, ou mais, creias no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo. A palavra da fé está próxima a ti e agora, neste momento, neste exato momento, em teu estado presente, pecador como tu és, exatamente como tu és, creia no Evangelho, e eu serei misericordioso, junto à tua misericórdia, e de tuas iniquidades não mais me lembrarei.